Nós, brasileiros, deveríamos estar cada vez mais envergonhados pela situação em que nos colocou o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Não passa uma semana sem que haja um fato novo, uma manifestação lá fora de líderes civis, de políticos, de instituições defensoras da liberdade de expressão, nos lembrando ser inadmissível a censura explícita praticada por um único juiz na segunda maior democracia ocidental do mundo. Por causa de Alexandre de Moraes, há 3 semanas, eu ou você ou qualquer pessoa está sujeita a uma multa de R$50 mil se conseguir de alguma forma acessar a plataforma X, o antigo Twitter. O Twitter virou o proibidão do Xandão. A plataforma mais acessada por políticos, por formadores de opinião e jornalistas simplesmente não pode existir no Brasil. Porque algumas pessoas publicaram conteúdos considerados ofensivos, em vez de serem processadas individualmente e acusadas dentro do devido processo legal, Moraes decidiu colocar a plataforma inteira abaixo. E todo mundo paga o pato. Uma decisão ilegal que impõe multa a milhões de brasileiros que não são parte do processo e nem sequer foram ouvidos nos autos. Uma das condenações mais recentes deste arbítrio de Moraes veio de um grupo de congressistas republicanos nos Estados Unidos. 4 deputados e um senador enviaram carta ao secretário de Estado americano, Antony Blinken, pedindo a revogação dos vistos de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes, a quem chamaram de ditador totalitário. Os parlamentares dizem que a censura a conservadores e aos críticos da corte representa uma perigosa guinada autoritária em uma das maiores democracias do Ocidente. Antes, a deputada republicana Maria Elvira Salazar já havia apresentado um projeto de lei que proíbe de pisar em solo americano autoridades estrangeiras acusadas de violar a liberdade de expressão de cidadãos americanos. Já pensou a turma do STF não poder dar uma passeadinha em Nova York, em Los Angeles ou Boston? Nunca mais pôr os pés na Disney, nunca mais fazer umas comprinhas em Miami. Então, a deputada citou nominalmente o ministro Moraes ao apresentar o projeto. Disse que ele é a vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos como Elon Musk. Os responsáveis pela censura não são bem-vindos na terra dos livres, os Estados Unidos, afirmou ela. Lembrando que o bilionário Elon Musk, dono do X, nasceu na África do Sul, mas tem também a nacionalidade americana, ele vive nos Estados Unidos. Quase simultaneamente, também nos Estados Unidos, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, foi taxativa ao responder uma pergunta sobre como o governo Biden vê a suspensão do X no Brasil. I think when it comes to social media, we have been very clear that we think that, folks should have access to social media. It's a form of freedom of speech, and certainly that is something more broadly that we have been very clear about. Está aí. É uma questão de liberdade de expressão sobre o que os americanos têm sido sempre muito claros. Ainda há poucos dias, também nos Estados Unidos, a Aliança em Defesa da Liberdade, uma organização internacional de advogados, publicou uma carta aberta contra a censura governamental ao X no Brasil. No documento intitulado A Liberdade de Expressão Não é Negociável, os advogados afirmam ter testemunhado ameaças crescentes a esse direito fundamental em todo o mundo ao longo do último ano. O fechamento da plataforma de mídia social X, o antigo Twitter, no Brasil, ordenado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, representa uma escalada perigosa dessa tendência preocupante de censura global da expressão. O ato de ativismo judicial, diz a carta aberta, não só pune a plataforma X e seus usuários no Brasil, como viola acordos internacionais, entre eles a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, além da própria Constituição brasileira, que proíbe qualquer censura política, ideológica e artística. O alerta dos advogados é de que a tal situação se estende para muito além do Brasil, proporcionando exemplo impressionante de uma tendência crescente de censura por parte das autoridades governamentais que estão se tornando cada vez mais agressivas na supressão de discursos que consideram questionáveis. Se essa censura no Brasil persistir, poderá estabelecer um precedente perigoso que se espalhará rapidamente, diz a carta.
O fato é que Moraes não comete um erro aqui, outro escorregão ali. Na verdade, um país inteiro está à mercê da interpretação muito peculiar que um único juiz faz das leis brasileiras. Para boa parte do parlamento, isso tudo já passou dos limites. Está nas mãos do Senado dar andamento a algum das dezenas de pedidos de impeachment do ministro. A Gazeta do Povo, numa reportagem, fez contato com cada um dos 81 senadores da República para saber qual é a posição deles em relação ao impeachment de Moraes. Dos que se manifestaram, o placar é uma lavada. 30 disseram que sim, são a favor do impeachment. 7 se declararam contra. 24 preferiram não se manifestar e 20 não atenderam a reportagem. Dos que responderam à consulta, vários afirmaram ter receio de se manifestar abertamente sobre o tema, por medo de represálias jurídicas do STF. Como são os senadores que julgam o impeachment, há receio de que o Supremo declare impedimento de votar de qualquer um que antecipe o seu voto. Juristas ouvidos pela Gazeta, no entanto, dizem que o julgamento no Congresso é diferente do julgamento de um tribunal comum. No Congresso, todo o processo é político e não haveria por que falar de impedimento por declaração antecipada do voto. Essa é a interpretação dos juristas, mas, na via das dúvidas, com esse STF que temos, vários senadores preferem não declarar o seu posicionamento. Seja como for, é necessária a maioria simples para o impeachment de Moraes. 41 votos. 30 já estão declarados conforme consulta da Gazeta. Um outro levantamento do site votossenadores.com.br aponta 36 parlamentares favoráveis ao impeachment. É provável que já haja maioria simples para o impeachment de Moraes. Mas o processo não anda enquanto não for acatado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E ele tem resistido às pressões. Contudo, Pacheco precisa pensar em sua própria sobrevivência política. Até onde ele segue disposto a dar o abraço dos afogados em Alexandre de Moraes? Ninguém sabe. A diferença é que Moraes, se não for empichado, tem um emprego garantido como ministro do STF até completar 75 anos. Pacheco tem só mais 3 anos de mandato como senador. E depois, Pacheco? E depois? Ou será que ele, advogado, também está esperando como recompensa a indicação para uma das cadeiras no STF? Ou quem sabe virar ministro de Lula? Não dá para duvidar desse desfecho realmente e infelizmente não dá para duvidar. No dia 6 de outubro, vamos ver o que os brasileiros têm a dizer sobre a política com as eleições municipais. Vocês vão ver que muita gente vai ficar surpresa daqui a 3 semanas. Não quem acompanha a cobertura da Gazeta do Povo. Informações e análises exclusivas fazem toda a diferença para você entender o que está acontecendo no país. Some-se à Gazeta, assine agora por apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses. R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta ou use o QR Code que está aparecendo na tela. Apoie o jornalismo que defende a liberdade de expressão.